Eu selarei os céus. Capítulo 8. Zhao Gang. É só mais um mês, mas durante esse mês eu tenho que lutar para aumentar a minha base de cultivo um passo adiante. Ele colocou cuidadosamente o espelho de cobre de volta na bolsa de carregamento. Ele sabia que não podia deixar ninguém saber de suas habilidades. Se eu fizesse, seria difícil para ele mantê-lo consigo, e ele certamente iria perder a vida no processo. Ele olhou para si mesmo e para a sujeira que o cobria. Em sua excitação, ele tinha quase esquecido sobre o seu estado sujo, mas agora ele já tinha se acalmado um pouco. Ele saiu da caverna do imortal e foi para o manancial nas proximidades, e se limpou da sujeira e das impurezas. No momento em que ele retornou, o céu já estava ficando claro. Ele tirou o manual de condensação de Ki e começou a estudá-lo. Ao chegar ao segundo nível de condensação de Ki, pode-se usar técnicas imortais. Ao chegar ao quinto nível, é possível estudar a técnica Caminhar do Vento, que é uma técnica imortal semelhante a voar. Meng Hao fechou os olhos sentindo a antecipação profunda a respeito da técnica de Caminhar do Vento, no quinto nível de condensação de Ki. Nesse instante, de repente ele sentiu a temperatura aumentar rapidamente dentro da caverna do imortal. Então, línguas de fogo apareceram em sua mão direita. Considerando que ele ainda pensava como um mortal, vendo isso, fez com que seu coração e mente sentisse grande entusiasmo, que por sua vez extinguiu as chamas. Meng Hao prontamente acalmou-se e manejou sua base de cultivo. Infelizmente, mais tarde, depois de dezenas de tentativas, ele ainda não poderia fazer nada para produzir algumas fagulhas, até que a energia espiritual em seu corpo iria dispersar-se. É difícil usar esta arte da chama da serpente, disse Meng Hao com uma careta. Mas ele tinha uma personalidade persistente e não seria desencorajado facilmente. Então ele praticou exercícios de respiração por um tempo antes de tentar novamente. A noite caiu e em seguida amanheceu novamente. Durante 2 dias Meng Hao tentou de novo e de novo, falhando em cada tentativa, até que se tornou completamente exausto. Quando a energia espiritual dispersar-se, ele iria fazer exercícios de respiração e a determinação em seus olhos iria ficar mais e mais forte. Eu não posso acreditar que eu não consigo usar a arte da chama da serpente, disse Meng Hao, rangendo os dentes e batendo a palma da mão contra a bolsa de armazenamento. Momentos depois, o núcleo demoníaco apareceu em sua mão. Ele sabia que se ele consumisse o núcleo e o espelho realmente tivesse essas outras propriedades fantásticas, em seguida, mais tarde, quando ele tivesse pedras espirituais o suficiente, ele não teria um núcleo original com o qual iria fazer cópias. Oh bem, não há necessidade de se preocupar com esses detalhes. No pior cenário, eu volto para as montanhas para procurar bestas demoníacas. Ele hesitou por um momento, depois jogou o núcleo demoníaco em sua boca. Fechou os olhos e começou seus exercícios de respiração. Uma energia espiritual explodiu dentro dele, divergindo para todos os cantos do seu corpo. O tempo passou e logo era de tarde. Meng Hao abriu os olhos e eles brilhavam. Sua base de cultivo ainda estava no segundo nível, mas era definitivamente muito mais forte. Eu acho que com 3 ou talvez 5, eu posso alcançar o terceiro nível de condensação de Ki. Ele sentiu um pouco decepcionado, percebendo que quanto maior sua base de cultivo, mais difícil seria fazer progressos. Mas a ansiedade encheu seu coração quando ele pensou no espelho de cobre. Ele ergueu a mão ao ar e deu um soco. Quando ele levantou o punho, chamas apareceram, solidificando em seu braço direito e criando uma pequena serpente de fogo ao lado do seu dedo, que irradiava um calor opressor. Meng Hao sentiu a energia espiritual em seu corpo instantaneamente reduzir por 30%. Seu rosto ficou pálido, mas compreensão surgiu em seus olhos e ele sorriu. Ele saiu da caverna do imortal e acenou com a mão direita. As chamas da serpente voaram batendo em uma árvore próxima. Um estrondo soou, toda a árvore ficou envolta em chamas e dentro de instantes tinha caído em cinzas. Eu tenho que encontrar uma chance de fazer isso na frente do gordo. Ele definitivamente vai me elogiar. Então ele abriu um longo sorriso e sentindo-se bastante heróico. O intervalo de um mês se passou durante o qual Meng Hao procurou as bestas demoníacas nas montanhas e treinou sua arte da chama da serpente. Ele trabalhou mais duro do que tinha feito em seus estudos seculares
e logo estava muito acostumado com isso. Também foi capaz de reduzir a quantidade de energia espiritual que costumava ser gasta, mas é ainda necessário um esforço considerável ao longo do espaço de cerca de 10 respirações para ser capaz de formar ela. Ele também entrou na seita externa e secretamente tentou usar o espelho em alguns dos discípulos. No entanto, não houve qualquer reação. Depois de algumas tentativas, Meng Hao concluiu que o espelho de cobre só funcionava em criaturas excessivamente peludas. Era uma pena, mas o espelho era ainda mais poderoso do que ele jamais poderia ter desejado. Infelizmente, durante a metade do mês que passou, ele não encontrou quaisquer bestas demoníacas, e sua base de cultivo tornou-se estagnada. Felizmente, toda vez que ele praticava a arte da chama da serpente, sua base de cultivo iria crescer um pouco durante o período de recuperação. No entanto, ele não se atreveu a envolver-se em tal prática nas montanhas selvagens, apenas na Caverna do Imortal. Há mais de 10 dias até o dia da distribuição de pílula. Eu vou ir mais longe nas montanhas. Tendo feito essa decisão, Meng Hao partiu no início da manhã, dirigindo-se rapidamente para as montanhas profundas. Ele não descansou durante o dia e no tempo que a noite caiu, ele já tinha esquecido quantas cadeias de montanha que ele passou. Finalmente, no sopé de uma montanha escura, ele se deparou com uma besta demoníaca de forma de urso. Durante a batalha, ele usou a arte da chama da serpente e o poderoso espelho de cobre. Uma série de 5 explosões foram seguidas por um grito miserável. Após isso, a criatura morreu em uma poça de sangue. Ele tomou seu núcleo e estava prestes a ir ao longo da montanha negra quando, de repente, os pelos do seu corpo se arrepiaram. Um pouco mais à frente dele, tinha aparecido 5 bestas demoníacas com cabeças de elefante e corpos de tigres. Eles olharam para ele com olhares frios. De repente, um estrondo enorme soou para fora das árvores que cobriam a Montanha Negra. A intensidade aumentou até que era como uma enorme explosão fervendo no ar. A expressão de Meng Hao mudou e então ele fugiu tão rápido quanto possível, sem a menor intenção de diminuir o passo nem um pouco. Felizmente, as 5 bestas demoníacas não o perseguiram e logo ele desapareceu pelas montanhas. Esse grito soou semelhante a quando o tio Shagon o chamou. Parece que há um monte de bestas demoníacas naquela Montanha Negra, até mesmo grandes bestas de alto nível. Enquanto ele corria, ele olhou para a Montanha Negra, cada vez mais convencido que era um lugar perigoso. 10 dias se passaram rapidamente. Com a Montanha Negra como seu limite, Meng Hao aventurou-se nas montanhas, mas não se deparou com qualquer outra besta demoníaca. O núcleo demoníaco do urso em sua bolsa de carregamento parecia cada vez mais precioso, por isso ele não comeu. O dia da distribuição de pílulas chegou, e o som dos sinos encheram o ar. Meng Hao deixou a Caverna do Imortal e entrou na seita externa. Quando ele tinha partido há um mês, sua base de cultivo estava no primeiro nível de condensação de Qi, e agora estava no segundo nível. Mesmo que ele estivesse a alguma distância do terceiro nível, ele especulou que, se o espelho de cobre for tão eficaz como ele imaginou, no futuro ele iria avançar aos trancos e barrancos. Temendo sofrer alguma perda, Meng Hao entrou na praça de distribuição de pílulas. Muitos dos discípulos olharam para ele quando ele entrou, reconhecendo-o obviamente. Suas ações no mês anterior haviam causado grande impacto na seita externa. Mesmo que seu nível de cultivo fosse baixo e o mês tinha passado, o assunto já havia sido discutido um pouco. Desta vez, não foi Shagon Xiu que presidiu, mas outro homem de meia idade. Como da última vez, ele distribuiu uma pílula de condensação espiritual e metade de uma pedra espiritual. Mas não houve uma distribuição da pílula individual desta vez. Assim que a pílula e a pedra espiritual estavam em sua bolsa de carregamento e os pilares escureceram, Meng Hao saiu tão rapidamente quanto possível, não hesitando nem por um momento. Quando saiu, seus olhos varreram a praça e ele viu alguns cultivadores bloqueando outros discípulos para tomar suas pílulas medicinais e suas pedras. A bênção da irmã Shen Yushu ainda parecia ter efeito. Juntamente com a sua partida rápida, a única coisa que ele recebeu foi alguns olhares frios. Ninguém tentou tirar nada dele. Ele deu um suspiro de alívio. Ele estava bem ciente que o nome da irmã Shen Yushu só poderia protegê-lo por tanto tempo. Este mês foi muito bem, mas em mais alguns meses, alguém certamente tentará fazer um movimento contra ele.
Enquanto o espelho de cobre operar, em poucos meses, vamos ver quem será arrebatado por quem. Seus olhos brilharam e ele abaixou a cabeça e caminhou um pouco mais rápido. Ele deixou a seita externa, ansioso para usar o espelho de cobre, andando o mais rápido possível de volta para a caverna do imortal. Quando a caverna não estava muito longe, de repente ele parou em seu caminho, estreitando os olhos. Uma pessoa tinha acabado de sair da floresta. Ele usava uma túnica verde e parecia ter uns 24 ou 25 anos de idade. Ele tinha um olhar arrogante em seu rosto, feroz enquanto olhava friamente para Meng Hao. A base de cultivo não era de uma pessoa comum, era do terceiro nível de condensação de Qi. O homem ficou ali, bloqueando o caminho de Meng Hao. Saudações, irmão Senior Zhao, disse Meng Hao. Sua expressão mudava à medida que ele tomou alguns passos para trás. Ele moveu sua mão esquerda de trás das costas e começou a balançá-la sobre o ar. Ele já tinha visto essa pessoa antes. Quase todo mundo na seita externa conhecia o irmão sênior Zhao Gang. Ele era cruel e implacável. Alguns discípulos de baixo nível tinham morrido por sua mão na zona pública. Ele era do tipo de pessoa que se harmoniza com os discípulos acima do terceiro nível, mas subjuga os de primeiro e segundo níveis. Então, você já ouviu falar de mim? Disse Zhao Gang friamente. Eu não preciso fazer mais apresentações. Entregue sua pílula medicinal e sua pedra espiritual. Outros não usavam sequer tocar a Meng Hao, mas Zhao Gang tinha entrado há anos na seita e sabia como as coisas funcionavam. A irmã Senior Shu muitas vezes se isolava, ignorando as vidas das pessoas abaixo dela. Irmão Senior Zhao, você não pode fazer uma exceção? Disse Meng Hao, dando alguns passos para trás. Eu sou apenas um simples erudito e só tenho uma pedra espiritual e uma pílula medicinal. Você não pode me deixar um pouco com tempo com elas? O nível de cultivo dessa pessoa era maior do que o seu em mais de um nível inteiro. Além disso, ele nunca tinha lutado com ninguém antes. Seu rosto ficou pálido de medo. Você se diz um erudito? Ele zombou, então riu alto. Não me diga que você era um estudioso antes de vir aqui. Venha, recite algumas poesias para seu irmão sênior. Talvez você possa melhorar o meu humor e eu não irei bater em você e quebrar tuas pernas. Irmão sênior Zhao. Meng Hao estava extremamente nervoso e bastante irritado, mas ele não tinha escolha a não ser segurar e tentar falar alguma coisa para o homem. Os lábios dizem que se... Cale-se! Não vou levar só a tua pílula medicinal e a pedra espiritual, mas a caverna do imortal também. De agora em diante nós seremos discípulos companheiros aqui no mundo exterior, mas na caverna você será meu servo. Se você disser mais uma palavra, eu vou ajudá-lo a compreender o significado da expressão morrer é melhor do que viver. Com um olhar assassino ele começou a caminhar em direção a Meng Hao. Sua base de cultivo já tinha rompido até o terceiro nível e precisava de grandes quantidades de energia espiritual. Então, é claro que ele se tomou de desejos pela caverna do imortal de Meng Hao. No entanto, ele ainda temia a irmã Senior Shu, então ele veio com a ideia de mantê-lo como um servo. Mais tarde, irmã Senior Shu certamente irá esquecer o Zé Ninguém abaixo dela, e ele poderia matar Meng Hao. Ou se ele não matasse, ele poderia lhe prejudicar e forçá-lo a recitar poesias para ele. A caverna do imortal pertence à irmã Senior Shu. Como eu poderia agir com o seu servo? Irmão Senior Zhao, por favor, não torne as coisas tão difíceis para mim. Por trás de suas costas, fios de energia espiritual se concentraram na mão direita de Meng Hao. Ele sabia que não era um adversário para Zhao Gang, mas a caverna do imortal era muito importante. Até mesmo mais que as pedras espirituais. Não havia nenhuma maneira que ele iria entregá-la. Portanto, com seu coração cheio de incertezas e raiva, ele usou o nome da irmã Senior Shu. Eu lhe dei alguma face e você ignorou, disse Zhao Gang bufando. Você está apenas à procura de problemas. Eu definitivamente vou te ensinar o que significa preferir a morte do que a vida. Uma expressão impaciente estava em seu rosto. Ele correu na direção de Meng Hao, com as mãos estendidas como garras. Meng Hao parecia completamente chocado e assustado, assim como Zhao Gang gostava. Ele gostava de ver tais olhares nas faces das pessoas mais fracas do que ele. Já podia imaginar Meng Hao caído no chão na frente dele, tremendo. Apenas quando ele estava se sentindo muito orgulhoso de si mesmo,
Bem antes dele atingir Meng Hao, a expressão horrorizada de Meng Hao desapareceu, sendo substituída com severidade. Ele jogou sua mão direita de trás das suas costas e uma ardente chama da serpente disparou em direção de Zhao Gang. O coração de Meng Hao bateu furiosamente. Ele sabia que a arte da chama da serpente não era forte o suficiente para matar seu oponente, mas ele ainda esperava que, pelo menos, o atrasaria. Ele não podia suportar ser capturado, muito menos ter todos seus bens tomados e tornar servo. Ele iria fugir para as montanhas em um instante se pudesse. Arte da serpente flamejante? A expressão de Zhao Gang mudou e ele pulou para trás. Sua mão bateu em sua bolsa de carregamento e saiu uma pequena espada branca que ele jogou na direção da serpente flamejante. Houve um estrondo e a serpente flamejante desapareceu. A espada branca tinha sido torcida e dobrada, então ele pulou para a floresta ao lado. Olhando muito embaraçado, Zhao Gang continuou a se mover para trás. Vendo como Meng Hao fugiu para as montanhas, ele estava ao mesmo tempo furioso e atônito. Ele atingiu o segundo nível de condensação de Ki tão rapidamente, disse Zhao Gang furiosamente. A caverna do imortal da irmã Senushu é realmente eficaz. Parece que eu tenho que matar esse cara. Ele correu em perseguição. Depois de persegui-lo por um tempo, ele descobriu que Meng Hao estava muito mais familiarizado com esta parte da montanha do que ele. Além disso, ele corria muito rapidamente. Zhao Gang estava tendo dificuldade para pegá-lo. Seu pequeno bastardo, Zhao Gang gritou com uma voz sinistra. Não há ninguém aqui nessas montanhas. Você quer morrer? Vou acabar com você. Considerando a velocidade com que Meng Hao estava correndo, ele decidiu que era hora de usar uma das suas técnicas mais poderosas. Ele rugiu e seu corpo expandiu os pelos, que cresceram espessamente e tornaram-se de cor dourada. Alguns dos pelos saíram de suas roupas, parecendo que ele estivesse transformado em algo como uma besta demoníaca. Esta era uma técnica que ele tinha pegado antes de ingressar na seita, a técnica demoníaca. Era uma habilidade que podia ser cultivada depois de atingir o segundo nível de condensação de Ki, mas a transformação demoníaca era muito óbvia. O corpo ficaria maior, mais forte e mais assustador. Essa técnica lhe permitiria esbravejar entre os discípulos de nível inferior. Ele só podia usar essa técnica por um tempo limitado, mas era bastante eficaz. Seu trunfo matador. Agora que sua base de cultivo tinha alcançado o terceiro nível de condensação de Ki, a habilidade estava ainda mais desenvolvida. Ser capaz de ficar com pelos grossos e dourados foi uma agradável surpresa. Ser capaz de se metamorfosear em forma demoníaca como lhe permitiria chocar facilmente os seus adversários. Ele se encheu de confiança. Sua espessa pelagem dourada brilhava poderosamente e dominadoramente. Cresceram pelos em até seu rosto. Ele parecia exatamente como uma besta demoníaca em forma de um homem. Você vai ser a minha primeira pessoa a morrer sob minha técnica demoníaca. Como é justo e correto.